Sofia cuidadosamente lavou o tecido verde da sua roupa de duende, removendo qualquer vestígio de brilho e poeira do seu dia no shopping. Ela deu atenção especial ao chapéu pontudo com seu sino de brincadeira, querendo que ele parecesse festivo após suportar todo o vento forte, e a roupa estava limpa. Ela pendurou para secar, alisando para evitar rugas. Ela ansiosamente aguardava seu próximo turno, pois trabalhar no shopping durante as festas era um emprego que ela apreciava. As luzes brilhantes, a árvore de Natal gigante e a música alegre adicionavam ao encanto, mas ver a felicidade nos rostos das crianças ao conhecerem o Papai Noel era sua parte favorita. Com sua roupa guardada, ela sonhava acordada com o próximo dia, imaginando crianças rindo, o cheiro de chocolate quente e flocos de neve do lado de fora das janelas. As festas pareciam mágicas e Sofia estava feliz por fazer parte disso. Vestida de duende, ela falava. Diretamente do Polo Norte nevado com meu chapéu tilintante e um brilho nos olhos. Eu enfrentei o frio e o rabugento Papai Noel para fazer esse bate-papo. Diga oi, Papai Noel. A voz de Sofia estava cheia de entusiasmo. Gustavo, um homem gordinho com uma barba branca, parecia confuso. O que está acontecendo? Ele perguntou, olhando para a câmera. Estamos ao vivo no Facebook. Exclamou Sofia com os olhos brilhando. O que é isso? Todos os meus amigos podem nos ver, então acene. Olá, olá a todos. Agora, Papai Noel, eu sei que você está atolado, especialmente com os duendes fazendo presentes, mas podemos conversar por um momento? Claro, deixe de lado o papel de Papai Noel. Ótimo, primeira pergunta. Como você visita todas as casas em uma noite? Magia, declarou o Papai Noel. Próxima pergunta, qual é o melhor presente de Natal que você já recebeu? O Papai Noel ponderou. Não tenho certeza. Poderiam ser os sorrisos de todas as crianças? Sim, é isso, concordou o Papai Noel. Fantástico, ele respondeu. Agora, Papai Noel, muitos estão ansiosos para te ver. Como eles podem te encontrar de perto? Bem, na verdade não há necessidade real, certo? Bem, eles sempre podem nos visitar no centro do shopping. Estaremos lá todos os dias das 10 às 18 até a véspera de Natal, não é assim, Papai Noel? Isso mesmo. Ah, bem, o Papai Noel riu. É o duendinho dizendo adeus. Obrigado por sintonizarem nesta. Bobagem. Gustavo, o homem que faz o papel de Papai Noel, murmurou. Não seja rabugento, Gustavo. Sofia instigou. Isso parece tão bobo. Sofia manteve seu sorriso, dizendo que cada papel tem sua dignidade, até o Papai Noel. Sua expressão ficou séria. Talvez você precise mudar de perspectiva, Gustavo. Ele esboçou um sorriso, mas então começou a se afastar, mas Sofia persistiu. Mas, em algum lugar do seu coração. Gustavo subitamente pareceu irritado. Eu sei como ser o Papai Noel, não me dê lições. Tudo bem, tudo bem. Gustavo se levantou da cadeira, seu traje vermelho fazendo ruído. Para onde você está indo? Perguntou Sofia. Ao banheiro. Ele só saiu. Gustavo resmungou. Estou velho, preciso ir frequentemente. Sofia se aproximou, preocupada. Gustavo, você está bebendo escondido de novo? Gustavo soou na defensiva. Não estou. Se o Paulo te pegar bebendo, você vai embora. Eu te avisei que estou sóbrio. Confie em mim. Os dois se separaram, os passos de Gustavo ecoando no shopping, deixando Sofia pensando com dúvida. Sofia valorizava seu papel como duende no shopping, apesar de ser um trabalho temporário, era o seu favorito entre os vários empregos que ela havia tido desde que saiu da casa de sua tia Giovanna. A mãe de Sofia, Vitória, morreu quando Sofia tinha apenas 17 anos.
A identidade de seu pai permaneceu um mistério. Vitória evitava as perguntas de Sofia, dizendo que ele era uma figura insignificante em seu passado. Quando criança, Sofia nunca compreendeu completamente as respostas vagas de sua mãe. Depois da morte de Vitória, Sofia foi morar com sua tia Giovanna, uma personagem única com um carinho por gatos. Quando Sofia chegou, Giovanna estabeleceu termos. Ela poderia ficar até os 18 anos, mas depois disso estaria por conta própria. Sofia e Giovanna compartilhavam a casa, mas suas interações eram mínimas, principalmente limitadas a tarefas domésticas. Mas uma pergunta sempre ficava na mente de Sofia: quem era seu pai? A resposta de Giovanna era vaga. Ela havia mencionado a existência não resolvida de Vitória durante uma dica de conversa, insinuando sobre a chegada não planejada de Sofia. Mas Sofia nunca se sentiu indesejada. Vitória a havia cercado de amor e lições de vida. Sofia devia muito à Vitória. Sua mãe havia instilado nela os valores de bondade e resiliência, guiando-a a acreditar que boas ações sempre levariam ao sucesso. Vivendo por conta própria, Sofia era adaptável e empreendedora. Ela desempenhava muitos papéis, desde garçonete até passeadora de cães, sempre infundindo cada trabalho com seu espírito característico. O papel de duende era o seu favorito, mas ela era realista. A temporada festiva acabaria, e ela estaria em busca de uma nova oportunidade. Gustavo, interpretando o próprio papel de Papai Noel, em um animado bar, música rock tocando alto e clientes conversando alto uns com os outros. O barman perguntou se você está oferecendo, Gustavo respondeu, tentando parecer cuidadoso. Seu telefone vibrou, interrompendo-o. Ele gemeu ao reconhecer o identificador de chamadas. Ah, é ela de novo. Alô, Gustavo. Onde diabos você está? Eu tive que ir para casa, me sentindo um pouco mal por causa do clima, mentiu. Gustavo, meu garoto esperto, Sofia retrucou, posso ouvir o barulho de fundo, você está em um bar. O que devo dizer a Paulo desta vez? Gustavo suspirou, soando derrotado. Apenas diga a ele que eu desisti. Talvez ele possa contratar alguns robôs para lidar com isso no shopping. Isso não é engraçado, Gustavo. Não vou encobrir isso para você. Tenho que ir, Gustavo disse rapidamente, esperando escapar da situação. Gustavo, se você continuar assim, nós dois. Gustavo encerrou a ligação antes que ela pudesse suspirar profundamente. Ótimo. O bartender deslizou outra bebida na direção dele, por conta da casa. Palavras de agradecimento forçaram um sorriso no rosto de Gustavo. Obrigado, Feliz Natal. O barman sorriu. Feliz Natal. Tente aguentar firme. Gustavo e a tentativa de se tornar o Papai Noel no shopping não foi a primeira empreitada com Sofia. Ele foi o terceiro. Um homem idoso e solitário, a garrafa tinha sido sua companhia por tempo demais. Sua esposa, Melissa, tinha sido a âncora de sua vida. Juntos, eles navegaram por águas tempestuosas em sua casa, lutando contra uma doença após a outra, até que o câncer finalmente a levou. No entanto, Gustavo acreditava que havia mais do que apenas o câncer. Ele sentia que o espírito de Melissa tinha sido corroído pela tristeza subjacente de nunca se tornar mãe. Em seu coração, ele carregava a culpa por não proporcionar a ela a família pela qual ela ansiava tão profundamente. Cada bebida que ele tomava era uma tentativa de afogar essa culpa, de amortecer a dor, mas isso continuava sendo um fardo não saudável em sua alma. Melissa frequentemente sentia o peso de sua própria inadequação a sufocando, levando-a a sugerir que Gustavo estaria melhor sem ela. Ela acreditava que ele merecia uma vida cheia de risos de crianças, uma vida que ela sentia que não podia proporcionar. No entanto, Gustavo nunca vacilou em seu compromisso com ela. Seu amor era o vínculo principal, e as crianças, embora uma ideia estimada, eram secundárias. Ele frequentemente dizia a Melissa,
Não podemos medir o valor de nossas vidas pelo que não temos. Nosso amor é suficiente. Ele segurava o rosto de Melissa em suas mãos, olhando fundo em seus olhos, lembrando-a de que o amor não se trata de preencher caixas de seleção. Se as crianças não estavam em nossos planos, que assim seja. Ele diria, nós temos um ao outro, e isso é uma bênção que muitos buscam, mas nunca encontram. Gustavo via Melissa como seu guia, seu âncora. Ela era sua rosa preciosa, e as palavras não eram suficientes para expressar seus sentimentos por ela. O encontro inicial de Stephen com Melissa não foi nada menos que encantador. Naquele dia fatídico no ponto de ônibus, Gustavo não pôde deixar de se sentir atraído por Melissa, que esperava pacientemente por seu transporte. Uma confiança inexplicável surgiu nele, fazendo-o acreditar que havia encontrado uma alma gêmea. Enquanto Melissa passava seus dias em um frigorífico, Gustavo trabalhava duro em uma usina siderúrgica, reunindo coragem. Ele se aproximou de Melissa com uma doçura adorável. Posso esperar o ônibus com você? Melissa olhou para cima, um lampejo de surpresa evidente em seus olhos. Ela considerou a pergunta dele, achando estranha e estranhamente doce. Quando o ônibus chegou, eles embarcaram juntos, apesar de não ser o caminho de Gustavo, envolvidos em conversa. A jornada voou, e antes que percebessem, Gustavo estava acompanhando Melissa até a porta da frente dela. Gustavo era um homem simples. Eles nunca mergulharam profundamente no mundo do romance, mas com Melissa, parecia diferente. Ele tinha certeza de que ela era a pessoa certa. Por 23 anos harmoniosos, o casal viveu altos e baixos, em grande parte não perturbados pelo vazio deixado pela impossibilidade de ter filhos. No entanto, com o tempo, o assunto ressurgiu, lançando uma sombra sobre sua felicidade. A questão se tornou um tema recorrente de suas discussões, às vezes, em um surto de culpa e emoção, Melissa instava Gustavo a seguir em frente, encontrar alguém que pudesse lhe dar a família que ela não podia proporcionar. Ela ocasionalmente instigava essas discordâncias, esperando que Gustavo fosse embora em um momento particularmente intenso de raiva e frustração. Gustavo procurava refúgio no bar, uma série de decisões ruins se seguiram, culminando em uma noite com uma estranha. A manhã trouxe sobriedade e remorso intensos, mas ele não conseguiu reunir coragem para confessar. Alguns anos depois, um envelope anônimo chegou. Dentro havia uma foto de uma menina pequena. Seus olhos inocentes encaravam Gustavo, a mensagem no verso dizia, esta é a sua filha, não te culpo, obrigado, e não nos procure. Essa revelação aprofundou a culpa de Gustavo, que preferiu saber mais sobre a mulher misteriosa do que sobre a criança. Ele enterrou esse segredo profundamente, nunca o compartilhando com Melissa. Quando a nuvem escura do câncer pairou sobre Melissa, Gustavo ficou arrasado. Apesar de seus maiores esforços e apoio inabalável, ele não conseguiu salvá-la. A solidão o consumiu, e a garrafa se tornou seu refúgio. Um breve alívio da dor e culpa implacáveis. O hábito logo o consumiu, e antes que percebesse, ele estava desempregado, não trabalhava mais na usina. Às vezes, para se sentir perto de sua esposa, ele revirava as suas coisas. Em um desses dias, ele encontrou uma fotografia. Ondas de culpa e tristeza o atingiram. Ele se torturava pensando que não tinha feito o suficiente para salvar sua esposa e não tinha conseguido descobrir o que havia acontecido com sua filha. Sentindo-se impotente e querendo manter uma parte dela por perto, ele guardou a foto em sua carteira, onde ela permaneceu. A vida parecia sombria para Gustavo, mas as coisas tomaram um rumo quando Sofia bateu à sua porta. Ela estava cuidando da casa de um amigo que estava viajando para o exterior quando, de repente, as luzes se apagaram, e ela suspeitou que havia causado problema. Ela se aproximou da casa do único vizinho, e uma voz rouca respondeu, "O que você quer?" Um pouco surpresa, Sofia respondeu, "Olá, senhor. Estou hospedada ao lado. Minhas luzes se apagaram. A sua energia está funcionando? Você poderia me ajudar, por favor?" "Não.
foi a resposta ríspida de Gustavo. Sofia, com um pouco de confusão e decepção, disse: tudo bem, obrigada. Começou a descer as escadas em direção à calçada quando a porta rangeu, revelando um homem idoso. De todas as casas, você tinha que bater na minha. O homem resmungou, sua expressão indicando uma mistura de irritação e curiosidade. Dentro de 10 minutos, Gustavo estava examinando os disjuntores. Lanterna em mãos. O que você estava fazendo antes das luzes apagarem? Gustavo perguntou. Não muito, na verdade. Eu estava apenas passando roupa, Sofia respondeu. Mostre-me o ferro. Após uma inspeção, eles descobriram que o fio do ferro havia se torcido e desgastado com o tempo. Os fios expostos haviam se tocado, causando um curto-circuito e mergulhando a casa na escuridão. Assim que as luzes voltaram a funcionar, Sofia, sentindo-se grata, convidou Gustavo para um café. Ela notou suas roupas surradas e a aparência descuidada, além do inconfundível odor de álcool. Isso pintava um quadro de um homem passando por tempos difíceis. Eles tomaram café juntos. A curiosidade de Sofia borbulhava na superfície. Então, qual é a sua história? Ela arriscou. Gustavo a olhou com um olhar de desconfiança. Você quer saber, não é? Minha vida não é um assunto para discussão. Sofia levantou as mãos em um gesto de rendição. Tudo bem, calma lá. Gustavo estava prestes a sair, quando Sofia disse: olha, se você precisar de alguma coisa ou apenas de alguém para conversar, estou aqui. Ele respondeu com silêncio e um leve aceno, depois se afastou. Nas próximas semanas, Sofia frequentemente se pegava observando a casa de Gustavo durante seu trajeto diário. Gustavo, apesar de sua aparência áspera, parecia ser uma alma velha genuinamente gentil. Sofia, sempre afável e tranquila, achava fácil iniciar conversas com estranhos, habilidades que ela acreditava aos anos trabalhando como garçonete. Ela não conseguia afastar a sensação de que Gustavo estava guardando uma dor profunda e esperava que, com o tempo, pudesse ajudá-lo a compartilhá-la. Sofia trabalhava como cozinheira em uma lanchonete local. Um dia, seu gerente mencionou a necessidade de mais ajuda na equipe. Ideias começaram a brotar em sua mente. Essa poderia ser uma oportunidade para estender a mão para Gustavo, o homem recluso. Talvez o emprego pudesse dar a ele um senso de propósito. Determinada, ela fez o caminho até sua casa, mas a cada passo a apreensão crescia. Ele veria isso como uma intromissão ou um ato de bondade? Ela bateu na porta, o silêncio a cumprimentou. Ela bateu novamente, mais alto desta vez, esforçando-se para ouvir qualquer som de dentro. Mas tudo estava quieto. Com hesitação, ela girou a maçaneta da porta, surpresa ao encontrar a porta destrancada. A visão do interior era desanimadora. O aroma pungente de álcool velho pairava no ar. Gustavo estava esparramado no sofá, vencido por um sono embriagado da noite anterior. Sua televisão reproduzia reprises de programas antigos, lançando um brilho cintilante nas inúmeras garrafas vazias espalhadas pelo chão ao seu redor. Gustavo foi despertado de seu sono pelo barulho vindo da cozinha. A dor latejante em sua cabeça da bebedeira da noite anterior parecia mais alta do que nunca. Uma onda breve de esperança o envolveu. Talvez, apenas talvez, ele ainda estivesse em um sonho prolongado e sua amada esposa ainda estivesse viva, cozinhando o café da manhã como nos velhos tempos, com o aroma familiar de cozinhar preenchendo o cômodo. No entanto, o aroma que preenchia o ar era diferente, mas agradável. Ele se levantou e se dirigiu à cozinha, mas o rosto que o cumprimentou não era o que ele ansiava ver. Bom dia, Sr. Gustavo, disse Sofia, continuando suas atividades culinárias. Ele a olhou, uma mistura de confusão e realização se desenhando em seu rosto. Ele deu alguns passos para trás, voltando para a sala de estar, que estava irreconhecível. A confusão havia sido substituída por uma sensação de ordem que ele não via há tempos.
Perto da entrada, sacos de lixo pretos e caixas de pizza vazias indicavam uma sessão de limpeza de Sofia. Parando diante de um espelho, ele observou sua aparência desalinhada. Seus dedos tocaram sua barba desgrenhada, e ele murmurou consigo mesmo enquanto voltava para a cozinha. A voz de Sofia o chamou. Senhor Gustavo, gostaria de se refrescar? A comida estará pronta em cerca de 10 minutos. Sem dizer uma palavra, Gustavo foi para o banheiro. Depois de tomar um banho, Gustavo se juntou a Sofia para um almoço farto. Durante a refeição, seu comportamento variava entre um jeito infantil e momentos de melancolia. No entanto, Sofia permaneceu inabalável. Ela via além da aparência áspera, sentindo um coração gentil obscurecido por um passado tumultuado. Depois de algum papo casual, ela decidiu que era hora de compartilhar sua ideia com ele. 2 dias depois, Gustavo se viu trabalhando ao lado de Sofia. A rotina de um emprego estável, que exigia que ele acordasse cedo e se comprometesse 5 dias por semana, era uma grande mudança em relação ao seu estilo de vida recente. Se adaptar à nova rotina era desafiador, e todas as manhãs, como um relógio, Sofia estava em sua porta, o acordando e garantindo que ele estivesse preparado para o dia. No entanto, em uma manhã fatídica, depois de uma noite de bebedeira pesada, Gustavo trancou sua porta por dentro. As batidas persistentes de Sofia não obtiveram resposta. No trabalho, ela se esforçou para encontrar uma explicação para justificar sua ausência. Mais tarde naquele dia, ela confrontou Gustavo sobre seu comportamento. Ele se desculpou timidamente, prometendo não repetir. Infelizmente, a situação se repetiu apenas uma semana depois. Não passou despercebido pelo chefe de Sofia que Gustavo às vezes cheirava álcool quando chegava para o turno. Esse último incidente foi a gota d'água. Apesar dos pedidos de Sofia, Gustavo foi demitido. Tolice! Gustavo gritou, a raiva evidente em sua voz. Quem precisa desses míseros $6 por hora? Sofia parou por um momento, respirando fundo para se acalmar. Escute, Gustavo, ela começou com gentileza. Eu tenho uma ideia reserva. Se o restaurante não é o seu estilo, tenho uma abordagem diferente. A época festiva está chegando, e eu vou trabalhar como um duende no shopping. Ela o olhou com um sorriso travesso. Agora olhe para você. Ele hesitou. Já pensou em interpretar o Papai Noel? Gustavo relutou inicialmente, mas não conseguiu ignorar a preocupação genuína e a determinação nos olhos de Sofia. E, mesmo que não estivesse exatamente empolgado com a ideia, finalmente concordou, influenciado pelo apoio inabalável de Sofia. Gustavo estava saboreando sua 4ª bebida em um animado bar, olhando ao redor. Ele percebeu um número incomumente alto de clientes vestidos de Papai Noel, rindo consigo mesmo. Ele perguntou ao bartender, uma jovem que estava sorrindo de orelha a orelha, sobre o fenômeno. Oh, esses são estudantes universitários da universidade local, ela disse, seus olhos brilhando de alegria. Todo ano eles se vestem de Papai Noel e fazem um tour pelos bares. Isso é bom para mim. Eles estão deixando gorjetas como loucos esta noite. Gustavo, não familiarizado com essa tradição, achou a cena toda engraçada. Parece uma noite divertida para você, ele comentou. É mesmo, respondeu o estudante universitário, enquanto seu Papai Noel cambaleava até o balcão. Você pode me dar outra bomba de bebida? Ele resmungou, fazendo o bartender erguer uma sobrancelha. Você já deve ter bebido o suficiente, cara, ela o advertiu. O estudante, ansioso por se mostrar, começou a andar em linha reta imaginária, adicionando alguns saltos para dar mais realismo. No meio do caminho, perdeu o equilíbrio e caiu no chão, sorrindo envergonhado, ele admitiu, ok, talvez eu esteja um pouco bêbado, enquanto se levantava com o apoio do ombro de Gustavo. Gustavo, tentando acalmar a situação, aconselhou com gentileza, talvez vá com calma, rapaz.
Os olhos do estudante se voltaram para Gustavo, observando-o mais atentamente. Cara, você parece autêntico. A barba, esses óculos. Você está totalmente caracterizado de Papai Noel. E eu aqui, só com esse casaco barato e um chapéu com a barba presa. Gustavo ergueu a mão defensivamente. Vai com calma, moleque. Indiferente, o estudante continuou. Que tal sentar rapidinho no colo do Papai Noel, então? Gustavo estava começando a perder a paciência. Chega de palhaçada. Em uma última tentativa, o estudante acenou para a bartender. Mais uma bomba de bebida para mim e para meu novo amigo Papai Noel aqui. Gustavo rapidamente interveio. Estou bem, obrigado. Apenas vá com calma hoje à noite. O estudante, ainda de bom humor, insistiu para que Gustavo se juntasse ao grupo barulhento, tornando a noite ainda mais memorável. Gustavo estava fazendo o possível para ignorar as palhaçadas do jovem Papai Noel, esperando que o garoto perdesse logo o interesse. Eventualmente, o estudante um pouco embriagado admitiu que precisava ir ao banheiro e prometeu voltar para outra rodada. Gustavo riu, então voltou sua atenção para a bartender. Sabe, Júlia, Gustavo começou, abordando a bartender com um toque de melancolia. Tive minha parcela de altos e baixos, perdi e ganhei algumas coisas, nunca imaginei. Nunca imaginei que estaria interpretando o Papai Noel nessa fase da minha vida. E, no entanto, aqui estou eu, neste terno vermelho, bebendo a noite toda. Abanando a cabeça, ele disse, com licença por um momento e seguiu para o banheiro. Enquanto lavava as mãos, Gustavo se olhou no espelho por um bom tempo, a água pingando de sua barba grisalha. Ele murmurou, chega de autopiedade, velho, e, enquanto estava prestes a sair, um gemido suave ecoou de uma das cabines. Preocupado, Gustavo se aproximou da porta. Ei, você está bem aí dentro, parceiro? Você consegue me ouvir? Não recebendo uma resposta coerente, Gustavo avisou, vou entrar, tudo bem. Ele abriu a porta da cabine e encontrou um estudante barulhento no chão, declarando-se o rei dos shots de forma embriagada. Gustavo suspirou. Claro que sim. Bem, agora você precisa ir para casa, disse-lhe ao estudante, que protestou fracamente, querendo continuar festejando. Gustavo pegou o celular, tentando chamar um táxi. No entanto, quando perguntou pelo endereço do rapaz, a resposta foi o nome de uma cidade consideravelmente distante. Frustrado, Gustavo insistiu, com quem você estava? Alguém precisa te levar para casa. A resposta do estudante foi um ronco profundo e bêbado. Gustavo, exasperado, mas não querendo deixar o garoto sozinho, saiu para a área principal do bar em busca de ajuda. Ei, alguém conhece o rapaz do banheiro? Alguém aqui o conhece? Gustavo gritou acima do burburinho do bar. A maioria das pessoas apenas olhou, apontando com diversão. Olha, o Papai Noel está aqui. Alguém conhece o cara da bomba de bebida? Gustavo insistiu. Ah, aquele cara. Não faço ideia. Mas ele é uma comédia. Um grupo aplaudiu, erguendo os copos em um brinde em meio ao barulho. Gustavo tentou transmitir a urgência de levar o rapaz para casa. Do lado de fora, o ar fresco da noite era um alívio bem-vindo após o ar abafado do bar. Gustavo e o estudante embriagado sentaram em um banco próximo, esperando. Um apito distante de um trem perfurou o silêncio. Esse é o seu trem, parceiro, Gustavo começou, tentando assegurar ao estudante que ele havia entendido. Assim que você subir e mostrar seu bilhete para o cobrador, peça a ele para te lembrar da sua parada. Entendeu? O rapaz murmurou, sim, claro. Você entendeu mesmo? Pressionou Gustavo. O mesmo assim, claro, a vago veio em resposta. Gustavo suspirou, preocupação evidente em seu rosto. Ele não estava confiante de que o jovem conseguiria chegar em casa em segurança em seu estado atual.
De repente, o estudante murmurou: acho que vou vomitar. Agindo rapidamente, Gustavo pegou um gorro de Papai Noel do estudante, estendendo-o para que ele usasse. Depois que o jovem terminou, ele pareceu momentaneamente revigorado. Vendo isso, Gustavo declarou: tudo bem, parece que você está se sentindo um pouco melhor. Hora de nos separarmos. Mal as palavras saíram de sua boca, o estudante vomitou novamente, realmente. Gustavo suspirou, esfregando a ponta do nariz. O suave murmúrio de conversas e o tilintar de pratos serviam como ruído de fundo no aconchegante restaurante. Sua estima aumentou com as xícaras de café recém-reabastecidas. O garçom passou por ali com uma torrada. Pegue a minha torrada, Fábio, Gustavo insistiu, empurrando o prato na direção dele. Como você está? Realmente não estou muito com fome, mas obrigado. Confie em mim, você vai me agradecer depois. Isso vai ajudar a acalmar seu estômago. Fábio relutantemente pegou uma mordida. Enquanto mastigava, Gustavo foi mais fundo. Você mora com seus pais, certo? Sim, mas eles estão fora da cidade agora. Em umas férias de Natal sem o filho deles. Isso é incomum, observou Gustavo. Fábio deu de ombros. Sinceramente, eles são uns idiotas por me deixarem para trás. Gustavo recuou, dando um gole em seu café. Bem, você ainda deveria apreciar tê-los por perto. Fábio olhou para cima, com um claro aborrecimento em seu rosto. Eles realmente não estão lá por mim, sabe? Gustavo arqueou uma sobrancelha. Parece que eles cuidam de você. Fábio revirou os olhos. Só porque isso os faz se sentirem bem. Meu pai é obcecado com dinheiro e minha mãe, ela só gosta da ideia de me ter por perto, provavelmente para se gabar para as amigas dela ou algo assim. Você pensaria assim? Contrapôs Gustavo. Mas, no final do dia, eles ainda são sua família. Fábio rolou os olhos, sua frustração evidente. Família que nunca se importa. Depois que eu saí da escola, eles praticamente desistiram de mim. Fico por aí em bares, festas, o que for. Se eles se importassem, teriam mostrado isso. Gustavo assentiu, compreendendo a profundidade da dor do jovem. Gustavo viu um pouco de si mesmo em Fábio, uma versão mais jovem cheia de ressentimento e dor. Enquanto conversavam, os dois encontraram conforto em suas experiências compartilhadas, e as horas passaram rapidamente. Os primeiros raios de sol espiaram pelas janelas do restaurante. Percebendo quão cansado Fábio parecia, Gustavo fez uma oferta. Ei, se você não quiser voltar para casa agora, pode descansar na minha casa. Eu começo a trabalhar às 11 e espero que meu chefe me deixe ir depois de ontem à noite, mas você pode dormir um pouco e, quando sair, basta deixar as chaves embaixo do tapete. Fábio olhou para Gustavo, com olhos cheios de gratidão e embaraço. Não consigo acreditar que você está sendo tão gentil com um estranho. Mas, honestamente, eu poderia usar um lugar para descansar. Não é nenhum problema, disse Gustavo. Fábio, vamos nos ajudar. Não foi apenas bondade que motivou Gustavo. Ele viu em Fábio uma oportunidade de fazer a diferença, assim como Sofia havia feito por ele. Ele esperava que oferecer a Fábio um lugar seguro para descansar pudesse ser o primeiro passo para ajudá-lo a encontrar um caminho melhor. Lá na casa de Gustavo, para sua surpresa, ele viu Sofia esperando pacientemente nos degraus da varanda. Você fez a pausa no banheiro mais longa do mundo, ela comentou com um toque de brincadeira na voz, mas seus olhos claramente mostravam preocupação. Gustavo esfregou a parte de trás do pescoço, sentindo-se culpado. Perdi a hora, Sofia. Acabei indo para um bar. Eu imaginava, ela respondeu. Só não sabia qual e seu chefe. O que você disse a ele? Eu disse que você teve um aumento de pressão arterial. Gustavo suspirou aliviado.
você é um salva-vidas, Sofia. Ah, este é o Fábio, aliás. Conheci ele no bar. Ele vai descansar na minha casa por um tempo. Fábio e Sofia trocaram acenos e sorrisos, uma compreensão silenciosa passando entre eles. Tudo certo para o trabalho? Gustavo perguntou, tentando avaliar o humor de Sofia. Sofia riu baixinho. Estou pronta. A pergunta é: você está, Gustavo? Ele respondeu com sinceridade: hoje é diferente, Sofia. Prometo que não vai acontecer de novo. E realmente era diferente. No trabalho, Gustavo estava cheio de energia e alegria. As crianças se aproximavam dele, com os olhos arregalados de admiração, enquanto ele sussurrava contos encantadores, fazendo-as rir e sonhar. Apesar da noite sem dormir, ele estava animado como se tivesse encontrado um propósito renovado. Observando de longe, Sofia sentiu uma mistura de surpresa e orgulho. Era como se Gustavo tivesse passado por uma transformação da noite para o dia. O homem cansado que ela conhecia tinha sido substituído por alguém cheio de vida e esperança. O bar estava cheio de visitantes naquele dia, acrescentando a atmosfera alegre. Sofia, desempenhando seu papel como uma elfa, também estava se divertindo, entretendo as crianças com suas brincadeiras. Conforme o dia de trabalho chegava ao fim, Gustavo e Sofia trocaram um olhar, seus olhos brilhando com alegria compartilhada. Você estava incrível hoje, Gustavo, comentou Sofia, sua voz cheia de admiração. Sinceramente, ver você assim foi o ponto alto do meu dia. Gustavo deu de ombros com humildade. Você sempre foi assim. Simplesmente não tinha notado. Sofia riu. Ah, para com isso. Seu tom se tornou mais suave. Mas sério, é bom ter você de volta. Ele entendeu a profundidade do sentimento dela. Obrigado, Sofia. Demorei um pouco, mas você me ajudou a ver. Você merece isso, ela respondeu suavemente. Para celebrar o sucesso do dia, Gustavo decidiu tratar Sofia a um chocolate quente. Eles saíram na noite fria, encontrando uma barraca de café nas proximidades. Gustavo foi procurar no bolso para pagar, mas só encontrou uma nota de $2. Sofia percebeu sua situação e começou a alcançar sua própria carteira. Espera, eu pago. Gustavo disse, balançando a carteira um pouco. Um punhado de moedas caiu, seguido por uma foto antiga que flutuou até o chão coberto de neve. Sofia se abaixou para pegar os itens caídos e pegou a foto. Sua expressão alegre se transformou em perplexidade. Ela olhou para Gustavo, com os olhos cheios de perguntas. Aceitando a foto dela, Gustavo a colocou de volta em sua carteira. Ela é alguém muito especial para mim, ele hesitou um pouco. Então finalmente perguntou, por que você encontrou essa foto? Gustavo notou a mudança séria no tom dela. Por que a mudança de clima, Sofia? Ele respirou fundo. Essa é uma foto da minha filha quando ela era jovem. Eu nunca tive a chance de realmente conhecê-la. O olhar de Sofia estava intenso, quase procurando, enquanto ela olhava para Gustavo. Ele se sentiu um pouco desequilibrado sob o escrutínio dela, enquanto continuavam a caminhada, sorvendo suas bebidas. O silêncio entre eles se tornou mais denso. Sofia, geralmente animada e tagarela, parecia perdida em seus pensamentos. De vez em quando, ela olhava para Gustavo, com a testa franzida, como se estivesse tentando resolver um quebra-cabeça. Parecia que ela estava procurando por respostas em seus traços, sentindo o peso do silêncio. Gustavo decidiu quebrar o silêncio. Ei, você está quieta. Tudo bem, Sofia? Ela andou alguns passos antes de parar e se virar para encará-lo. Sua voz era suave, cheia de emoção. Você já tentou encontrá-la? Sua filha? Gustavo ficou chocado. A fraca luz da noite deixou as lágrimas se acumulando em seus olhos.
Bem, eu não sabia muito sobre a mãe dela. Foi uma surpresa até mesmo descobrir sobre minha filha. Quando a mãe dela me enviou aquela foto, ela também deixou claro que não queria que eu me envolvesse. Sofia respirou fundo. Suas emoções estavam aflorando. Ela estava prestes a dizer algo, mas hesitou, deixando Gustavo com um senso de mistério. Gustavo pausou, procurando as palavras certas. É isso, Sofia, é a história inteira. O silêncio que se seguiu parecia se estender para sempre. No entanto, a expressão de Sofia mudou de tristeza para um calor crescente e compreensão. Ela percebeu que o homem por quem ela havia se apegado era seu pai. À medida que viravam a esquina para uma rua iluminada por luzes de rua, ela parou, olhando profundamente nos olhos de Gustavo. Ela começou a mexer em sua bolsa. Sua voz tremia, mas estava cheia de convicção. Crescer sem um pai foi difícil, mas eu sempre acreditei que te encontraria um dia. De sua bolsa, ela tirou uma versão ampliada da mesma fotografia que Gustavo carregava. Lágrimas brilharam em seus olhos quando ela mostrou a ele. Gustavo ficou sem palavras, percebendo em seu coração. As pequenas coisas que ele não tinha percebido antes faziam sentido agora. Os olhos de Sofia, o sorriso dela. Eles refletiam os dele. Gustavo se aproximou, segurando sua filha pela primeira vez no ar frio do inverno, sob o suave brilho das luzes de rua. Gustavo olhou para o céu. Ele sussurrou uma oração silenciosa de gratidão, com o coração cheio. O Natal realmente tinha trazido um milagre. Gustavo e Sofia entraram na casa dele, sendo imediatamente saudados pelo aroma tentador de especiarias. Gustavo, espero que goste de pratos apimentados, e eu encontrei um pouco de frango na geladeira e pensei em fazer um prato indiano. A voz de Fábio ecoou da cozinha. Em vez de sair, como Gustavo esperava, Fábio escolheu ficar e mostrar gratidão. Ele queria retribuir a gentileza de Gustavo com uma refeição calorosa. Você não precisava fazer isso, Gustavo chamou de volta, genuinamente tocado. Quem era a garota de hoje de manhã? A voz de Fábio soou novamente, cheia de curiosidade. Alguma razão especial? Gustavo respondeu com um olhar provocador em seu olho, trocando sorrisos com Sofia. Claramente, Fábio não fazia ideia de que ela estava com ele. Ela parece interessante, respondeu Fábio um pouco envergonhado. Gustavo sorriu para Sofia, que rolou os olhos brincalhona. Fábio, vestindo um avental, saiu da cozinha, prestes a falar antes mesmo de ver completamente quem estava na sala. Estava pensando, sabe, talvez eu pudesse. Mas ao ver Sofia e Gustavo rindo de maneira animada, ele não pôde deixar de se juntar. Suas bochechas ficaram um pouco vermelhas. Vocês dois, vocês me pegaram, Fábio riu, estendendo a mão. Fábio, Gustavo começou, envolvendo um braço ao redor dos ombros de Sofia, está é a Sofia. Assistente do chefe e também minha filha. O ambiente na casa de Gustavo estava cheio de calor e risadas. Gustavo estava de alto astral, contando piadas e rindo alegremente. Enquanto isso, Fábio e Sofia foram lentamente se conhecendo, fazendo perguntas um ao outro e compartilhando histórias, tecendo uma nova conexão. Após uma refeição farta, todos se acomodaram ao redor da mesa para alguns jogos de cartas, desfrutando da camaradagem. Conforme a noite avançava, Gustavo sentiu o peso do dia e sugeriu que o par mais jovem logo deveria ir dormir, mesmo enquanto Fábio e Sofia limpavam os pratos, compartilhando conversas suaves. Gustavo saiu para a varanda, mergulhando na serenidade fresca da noite. Uma brisa suave acariciou seu rosto, mas seu coração se sentia quente e leve. Ele finalmente encontrara a paz que estava ansiando, com uma nova família e a força e o vínculo que Gustavo sentia, esperançoso e certo de que seu futuro estaria repleto de alegria e tranquilidade. Ele olhou para cima, as estrelas cintilando como diamantes, e em silenciosa gratidão, agradeceu pelas bênçãos que havia recebido.